A tecnologia está a desenvolver-se cada vez mais depressa. Não é de admirar se pensarmos que hoje em dia há mais cientistas a fazer investigação usando melhores instrumentos e ferramentas. Novas tecnologias como a biogenética, a inteligência artificial, a implantologia e a nanotecnologia avançaram muito nas últimas décadas. Estas novas tecnologias convergem agora para um único objetivo: ultrapassar os limites humanos e criar novas formas de vida mais avançadas. Criar algo transhumano. O aperfeiçoamento humano. Robert Anton Wilson calculou este aumento de conhecimento. Chama-lhe o fenómeno do salto de Jesus. O fenómeno do salto de Jesus foi o nome que dei à taxa de aumento da informação no decorrer da história. Conheci o conceito através de Alfred Korzybski, um matemático polaco que inventou uma disciplina científica chamada semântica geral. Korzybski reparou que a informação estava a duplicar cada vez mais depressa em cada geração e disse que tínhamos de estar preparados para mais mudanças, que tínhamos de aprender a ser menos dogmáticos e mais flexíveis para podermos lidar com a mudança. Começou no ano 1º depois de Cristo e calculou quanto tempo tinha demorado a duplicar a informação disponível. Demorou 1500 anos. O que nos leva à época em que Leonardo da Vinci teria cerca de 40 anos, o auge do Renascimento. Tive de chamar a esta unidade um Jesus, ou seja, um depois de Cristo. Tínhamos um Jesus, em 1500 tínhamos dois Jesus. A duplicação seguinte só demorou 250 anos. Já dá para ver o facto da aceleração. Em 1750 tínhamos 4 Jesus. A duplicação seguinte demorou 150 anos. Em 1900 tínhamos 8 Jesus. A duplicação seguinte só demorou 50 anos. E em 1950 tínhamos 16 Jesus. Em 1960, apenas 10 anos depois, tínhamos 32 Jesus. E em 1967 tínhamos 64. Em 1973, 128 Jesus. A última estimativa que vi, feita pelo Dr. Jacques Vallée, um cientista de computação, é que a tecnologia duplica todos os anos. Mas isso já foi há 5 ou 6 anos. Vi na internet alguém que dizia que estava a duplicar de 6 em 6 meses. Se hoje em dia experienciamos mais mudanças num ano do que antigamente em 1000 anos, podemos propagar essa tendência para o futuro e ver que chegará um dia em que iremos experienciar mais mudanças numa hora do que experienciamos nos últimos 20 ou 30 mil anos. Esta situação é inimaginável, por isso chamamos-lhe uma singularidade. É uma situação em que as regras são quebradas. As religiões modernas anteciparam a singularidade e chamaram-lhe o eschaton, o fim dos tempos. As comunidades tecnológicas definem a singularidade como a chegada da inteligência artificial ou algo assim. Seja qual for a sua forma, parece que estamos na cúspide de um dramático salto evolucionário para uma ordem de complexidade mais profunda do que a nossa biologia, ou a nossa biologia mais a nossa cultura, nos puderam dar. Estamos no limiar de algo maravilhoso e desconhecido. Preparando a singularidade. Um futuro em que o conhecimento evolui a uma velocidade infinita. É óbvio que nenhum ser humano normal será capaz de acompanhar esta aceleração. Alguns futurologistas prevêem que espécies mais inteligentes irão controlar o progresso. Podem ser inteligências artificiais, seres humanos geneticamente modificados ou uma combinação de ambos. A maior parte dos cálculos prevê que este momento se dê entre 2035 e 2045. Não é um cenário de ficção científica longínquo.
Como conseguiremos lidar com um futuro assim? It's like you're just saying that only Jesus can fill that place, and I'm saying that to every person there's an intricate Savior. You know what I'm saying? It doesn't have to be just Jesus. Como nos preparamos para um tecnocalipse? Calculo a singularidade para 2045. Nessa altura, a inteligência não biológica que criarmos nesse ano será 1.000 milhões de vezes superior à inteligência biológica humana. Há um número cada vez maior, talvez algumas centenas de pessoas, que já percebe que estas tecnologias vão surgir ainda este século. E vão permitir que a humanidade, se nós seres humanos como espécie ainda escolhermos, construa máquinas incrivelmente inteligentes, tipo Deus, com capacidades trilhões de vezes superiores às nossas. Oh God, trillions of times above ours. I mean, Podem alcançar um certo nível de inteligência artificial que lhes permita redesenharem-se a si próprios. A singularidade é a ideia de que quando se atingir um certo nível de inteligência, já não serão os seres humanos a conceber a geração seguinte, mas sim eles. E eles falam eletronicamente à velocidade da luz. O que acelera rapidamente e nós perdemos o controle. Ficamos sentados a ver o que acontece. Eles serão os chefes. Durante algum tempo tentei perceber porque é que não havia mais resistência aos vários objetivos tecnológicos. Eu diria que o computador é um instrumento que permite aos seres humanos serem mais poderosos do que realmente são. Por isso, tudo o que venha da revolução informática eu considero perigoso, muito perigoso. Diria até que nos próximos 20 ou 30 anos iremos assistir à catástrofe. Durante o desenvolvimento tecnológico nunca houve um momento em que parássemos para o avaliar. Toda a gente diz, esperem, isto vai melhorar. Ou, sim, agora há uns problemas, mas nós iremos resolvê-los. E assim temos adiado as avaliações, as decisões, e isso é irracional. And that's irrational. You ain't got much time left, because Christ said if you don't cut the time short, there'll be no flesh left to inherit the earth. You known as the mad scientist. A aceleração do ritmo da inovação não é apenas desestabilizadora, também coloca toda a gente na defensiva. Chamemos-lhe stress. As pessoas estão aos tombos. Em parte é devido à ansiedade. É assim que queremos viver? Por que não abrandamos um pouco? Qual é a pressa? Não estou interessado num futuro em que há seres pós-humanos, se eu não for um deles. É muito importante para mim viver e progredir no futuro. Eu quero estar lá. Podem aproveitar a teoria da inteligência e melhorar os seus circuitos de maneira a serem Einsteins ainda mais inteligentes. Serão como deuses para nós, seres humanos com os nossos cérebros minúsculos. There are two things that are infinite: the universe and human stupidity. A espécie humana já tem um cérebro demasiado grande. Agora os computadores podem aumentar a potência desse cérebro quase sem limites. O problema não são as máquinas. Os macacos atrás das máquinas é que têm de ser controlados. Somos todos estúpidos, não pensamos muito bem. Não conseguimos decorar mais de 7 números seguidos. Temos uma péssima memória de curto prazo. Não podemos pensar em longas cadeias de raciocínio sem nos esquecermos onde começamos. Tudo isto são defeitos de design, na minha opinião. Estaremos a melhorar ou a reparar um defeito. Não importa. Devemos usar a tecnologia para nos tornarmos melhor. Estou convencido que os tecnologistas do MIT
MIT, com os seus sofisticados laboratórios e inteligências artificiais, estão certos quando dizem que daqui a 50 anos a questão será se as máquinas quererão ter-nos por perto como animais de estimação ou não. Quem diz que por qualquer razão, no futuro, as máquinas não vão decidir que os seres humanos... Uma peste. São tão inferiores a nós, estão a incomodar-nos, estão a comer os recursos que nós precisamos, os átomos que precisamos para crescer ainda mais. Não estou preocupado. Quer dizer, estou, mas não demasiado, com a possibilidade de as máquinas nos ultrapassarem e nos tratarem como animais de estimação. Acho que nós nos iremos integrar cada vez mais com a tecnologia, com os computadores, com os robôs. Não será uma situação de eles versus nós, em que eles são a classe dominante e nós os servos. Acho que estaremos muito mais integrados. Essa é a pergunta mais difícil. Iremos ficar com a carne? Iremos agarrar-nos ao corpo e ter uma ligação à natureza animal? Ou vamos passar a ser conjuntos de eletrões desincorporados, a viver em realidades virtuais feitas apenas de circuitos? Acho que pode ser qualquer uma das hipóteses. Haverá fundamentalistas que não quererão a transformação tecnológica e haverá utópicos que a quererão por completo. Vai ser a fronteira moral, onde cada um terá de tomar a sua decisão. Que quantidade de tecnologia queremos introduzir nas nossas vidas? Teremos corpos de cyborgs, corpos melhorados. Iremos transformar-nos no veículo que nos permita sobreviver por mais tempo, com mais prazer e menos dor, com mais facilidade e elegância. As pessoas pós-biológicas dirão: vocês têm uma ligação primitiva e atávica à espécie. Acabem com isso. Venham connosco, nós somos os audazes. Isso assusta-me. Assusta-me mesmo. Um grande número de pessoas, a quem eu chamo fundamentalistas biológicos, vai ter muito medo de deixar a sua biologia, de passar para outro corpo, para outras formas de transporte. Estas pessoas estão muito ligadas à mitologia, à tradição e à história, os nossos corpos sagrados, a casa da nossa alma. Consigo imaginar-me como um cyborg moderadamente modificado. Gostava de ter as artérias limpas, gostava de ter mais capacidade de memória, gostava de aprender chinês em 2 segundos, assim. Mas isso não é nada, em comparação com o que os artilectos, tipo Deus, sim, mesmo tipo Deus, podem vir a ser. É uma questão filosófica dizer se ainda é humano. Na minha opinião, ultrapassa largamente a biologia. Mas eu não defino o ser humano apenas como biológico. Já estamos a ultrapassar a biologia. Não há um único órgão no nosso corpo, incluindo regiões do cérebro, para os quais não haja já substitutos, extensões ou alargamentos. Artificial deixa de ser humano? Se tiver um implante cerebral, deixa de ser humano? E se forem 2 implantes cerebrais? Talvez sejamos humanos até aos 10 implantes e a partir do 11º deixemos de o ser. Se tivermos nanorobôs, robôs do tamanho de células, que são na verdade computadores que interagem com os nossos neurónios biológicos, ainda somos humanos? O nanorobô pode ser, mas... E 500 milhões de nanorobôs? Não sei como é que se vai parar isto. Deve ser quando tivermos destruído metade da vida humana.
Quando, devido a um erro tecnológico, tivermos criado doenças, venenos, o aquecimento global, quando uma destas coisas tiver destruído metade da população do planeta, a outra metade vai dizer: fomos longe demais. O que fazemos agora? A humanidade vai ser pseudo-extinta. Vamos alterar a nossa biologia. Vamos transformar-nos. Vamos mudar de maneira radical e nunca vista. O que quer dizer que o Homo sapiens, tal como o conhecemos, vai deixar de existir. Mas isso é uma loucura. É uma espécie de tecnocegueira querer o fim da espécie humana para a transformar numa espécie mecânica. É um tipo de espécie acida, a destruição de uma espécie versus um teocida, a morte de Deus. Se escolhermos não construir estes artilectos, estamos, de certa forma, a acabar com a possibilidade de criar deuses. É uma espécie de morte de Deus. O que é pior? É suicida. É ecocida. Acho que as pessoas já começaram a perceber, e há muitas que dizem: parem, temos de estabelecer um limite. Mas isto não pode ser parado. É uma frente maciça que está a avançar. A genética é um dos fatores, os computadores são outro, as comunicações outro. Tudo na vida está a mudar a um ritmo muito elevado. Devemos parar? Devemos dizer o que é coeficiente de inteligência artificial está neste nível. Vamos legislar, talvez até globalmente, o limite. Nenhum robô, nenhuma inteligência artificial, nenhum artilecto pode, segundo a lei humana, passar deste limite. Acha que isso vai acontecer? Eu não acho. Não acho nada que isso vá acontecer. Não há nenhum controle humano, social, governamental sobre o que estas tecnologias estão a fazer e irão fazer. Como vamos parar uma indústria de trilhões de dólares? A indústria da robótica, as futuras Microsoft e Intel de 2030, 2040 vão ter por base o cérebro artificial e vão ser enormes. Haverá enormes rivalidades políticas entre a China e os Estados Unidos pelo domínio. The dominant country between China and the US. Now, if that's the case, se assim for, o desenvolvimento da inteligência artificial não vai parar de aumentar. Mesmo se passar a ser secreto, mesmo se a opinião pública for contra. Mas a principal razão para não parar é que pelo menos metade da população será ideologicamente a favor da sua continuação. Vamos tornar-nos deuses. Ponto final. Se não gostam, saiam. Não têm de contribuir. Não têm de participar. Mas se vão impedir-me de me transformar em Deus, vamos ter problemas. Aí temos guerra. Para alguns, estamos a criar deuses. É incrível. É maravilhoso. É inspirador. É energizante. É o grande objetivo da humanidade. Por outro lado, corremos o risco de ver toda a espécie humana alienada por estas criaturas superiores que podem...
A única maneira de impedir-me é matar-me. E se me matar, eu mato a si. Prevejo a guerra mais passional que alguma vez houve. Não se tratará da sobrevivência de uma tribo, ou de um povo, ou de um país. Estamos a falar da sobrevivência de toda uma espécie. Os níveis de paixão serão extremos. Estou a falar de uma renovação da nossa existência. Tudo bem, tem problemas. É finita, mas... Não estou convencido a fugir dela. Temos de aprender a ser humildes como espécie. Quanto mais penso nisto versus aquilo, mais magnífico isto se torna, porque o seu potencial é muito maior. 1 bilhão de pessoas será dizimado. A um nível cósmico não é nada, comparado com aquilo. Mas se não virmos isto, aquilo é absolutamente monstruoso. A maior parte das pessoas consegue antecipar o horror. É um conceito fácil de entender. As pessoas morrem, as pessoas são atropeladas, é só multiplicar isso por 1 bilhão. É relativamente fácil de entender. Isto é muito mais difícil. É emocionante porque alguma coisa irá acontecer. Sem isso, não acontecerá nada e teremos uma civilização que viverá talvez 1 milhão de anos a fazer a mesma coisa todos os dias. E quando o sol ficar demasiado quente ou frio, desaparecerá. Não percebo o valor daquilo que não muda. Dizem que daqui a X milhares de anos o Sol vai explodir, por isso temos de nos preparar agora. Está bem, isso é muito interessante, mas e se nos preparássemos para o choque tóxico do nosso planeta hoje? Há hoje em dia muitas pessoas sem casa e sem comida. A explosão do Sol pode esperar. Not enough food. So the explosion of the sun can wait. Only a fool is gonna pollute the water that his own damn kids have to drink. Only a fool is gonna what? It's gonna pollute the air that he have to breathe. Estamos numa altura da história em que, pela primeira vez, podemos pensar em alimentar toda a gente. É algo sem precedentes. Podemos ter mais seres humanos, podemos lutar contra doenças infantis, para que haja mais pessoas e para que vivam até mais tarde. Não é maravilhoso? É claro que não é maravilhoso. Esse é exatamente o problema. Há demasiadas pessoas a viver demasiado tempo e a usar os recursos da Terra. Uma espécie entre bilhões de espécies está a usar todos os recursos em seu único proveito. A cada segundo que passa, extingue-se mais uma espécie. À medida que nos aproximamos do desconhecido, vemos muitas possibilidades de catástrofes e a reação imediata é: temos de parar o desenvolvimento. Mas não conseguimos. Não podemos parar. Tentar parar seria insustentável. We can't stop it because if we try to stop it, it will be completely unsustainable. A população humana chegou a um nível tal que não é sustentável sem tecnologia.
Digo-lhe o que podemos fazer. Criamos pequenas comunidades com pequenas tecnologias. É muito simples. Tal como hoje temos os Amish que querem manter a sua cultura no nível de tecnologia dos finais do século XIX, imagina um grupo, chamemos-lhe os Humanish, que querem continuar apenas humanos e que dizem: vamos manter as nossas ligações à internet, mas não queremos implantes cerebrais. Não vamos melhorar a nossa inteligência, vamos manter tudo no nível de tecnologia de hoje. Se é isso que eles querem, tudo bem. A maior parte de nós vê vantagens de viver mais tempo, de ser mais inteligente, de refinar as nossas emoções e personalidades. Não podemos voltar para trás e não podemos ficar no mesmo sítio. Somos presos por ter cão e presos por não ter. Andamos neste caminho tecnológico há 15 mil anos. É tarde demais para mudarmos de direção. As nossas mãos, as nossas mentes foram feitas para a manipulação da matéria, para a criação da tecnologia. Acho que o futuro é emocionante. I think the future is marvelously exciting and bright. Temos estes nomes todos. És um tecnofóbico. És um ludita. Para silenciar todas as críticas, dizendo que são irrelevantes, irracionais e até irreverentes. But also as irreverent. Se criticamos, é porque não somos suficientemente reverentes. Por que é que um dos objetivos da minha vida é tentar lançar o alarme? Tentar gerar o debate? Uma das razões é porque sou ambivalente. Se eu fosse 100% cosmicista, faria o meu trabalho em silêncio e não diria nada, porque quero que a tecnologia exista. E quanto mais existir, menos terei de fazer. Os artilectos podiam ser construídos calmamente e depois, pronto, já lá estavam. Acho que temos de ser menos cautelosos e começar a avançar mais depressa. A discussão vai aquecer. As pessoas estão a escolher um dos lados. Vão começar os assassínios, sabotagem. Numerosas mortes. A pior guerra alguma vez vista. Temos de crescer como povo. Quanto mais depressa crescermos, melhor para todos nós. Sinto-me esquizofrénico em relação a este tema. Dividido. Porque é horrível e magnífico. Não acho que iremos andar para trás. Não têm essa escolha.
que iremos parar isto. Vamos parar isto. Vamos negar a criação de toda esta magnificência. Não tem essa escolha. De todas estas coisas incríveis que existirão no futuro. É uma tragédia. Seria horrível se fizessem isso. Poderiam ir para todo o lado. Seriam imortais. Seriam imortais. É muito curioso que não consigamos ser racionais em relação a esta atividade tão racional. Se a natureza é sagrada, a antinatureza, a tecnologia deve ser o diabo. Agora o assunto mais premente é o envelhecimento e a morte. E a estupidez humana que torna difícil a resolução dos problemas. O incentivo deve ser para acelerar o desenvolvimento. O passado é bem claro. Os seres humanos não são capazes de usar a tecnologia de uma maneira segura e confiável. O seu potencial para causar danos é enorme. Se os seres humanos não se reinventarem... Acho que a solução para nós hoje é a mesma que foi para os luditas. Os luditas pegaram num grande martelo e destruíram as máquinas que os incomodavam. Esta máquina incomoda-me. Incomoda a nossa vida e vai destruir a nossa vida. É isto que devíamos fazer. Since 1978, the Unabomber has struck 16 times, killing 3 people and injuring 23. This may be what he looks like. Sir, are you the Unabomber? Sir, are you the Unabomber? I have anything to say at all. It's your chance to make a statement, sir. Theodore Kaczynski era o Unabomber. Era um matemático brilhante, um professor assistente da Universidade da Califórnia. Depois de 2 anos, demitiu-se sem qualquer explicação e foi viver para uma pequena cabana na floresta. Foi de lá que criou o seu grupo terrorista, que enviou cartas-bomba a cientistas defensores da tecnologia e tornou-se o inimigo público número 1 dos Estados Unidos. Foi o Bin Laden dos anos 80 e 90. No seu manifesto, publicado por vários jornais nacionais, enfurecia-se com a sociedade moderna. Dizia que os defensores da tecnologia moderna são ingênuos no seu otimismo. Se os cientistas conseguirem fazer máquinas inteligentes, dizia ele, o destino dos homens ficará nas mãos dessas máquinas. Kaczynski defende que o lado bom e o lado mau da sociedade industrial e tecnológica não podem ser separados. Por isso declara-se revolucionário. A destruição do sistema deve ser o único objetivo da revolução. As fábricas deviam ser destruídas, os livros técnicos queimados. A alternativa proposta por Kaczynski é voltar à natureza. Chama-lhe natureza selvagem, porque percebe que isso significa também abrir mão da justiça social, do sistema de saúde moderno e da segurança social. Estou convencido de que o Unabomber disse o que muitas pessoas pensavam. Ele deu um passo à frente, dizendo, para sermos ouvidos, tivemos de matar pessoas. Tivemos de matar pessoas. É um pensamento horrível, mas também é verdade. Como conseguimos espaço e atenção para estas questões? How do we create the space and the attention to these issues? Okay. Kaczynski conseguiu matando pessoas. Bem, talvez haja maneiras melhores de o fazer, não sei. O que podemos esperar das próximas décadas? As previsões tecnológicas apelam aos medos mais profundos das pessoas e às suas mais elevadas esperanças. Um debate racional sobre o futuro não parece possível. Está até para lá das capacidades humanas. Não seremos humanos demais para nos tornarmos transhumanos.
É um enorme privilégio viver neste momento e fazer parte deste movimento. É uma altura muito difícil, não nego isso. Vejo como se fossem as dores do nascimento. A mudança que se está a dar é a nossa passagem pelo canal de nascimento. Há sangue por todo lado e é um processo difícil. Mas é um nascimento, não é uma morte. Acho que quando os humanos do futuro olharem para esta época, daqui a várias centenas de anos, não irão pensar que foi uma época em que dizimámos os recursos do planeta. Verão um momento em que desenvolvemos as tecnologias básicas, a base da sociedade deles. When we developed the basic technologies, the basis for their societies, desenvolvemos a engenharia genética, a capacidade de alterar o nosso mapa genético, que é algo sem precedentes, nunca acontecer em 3,5 mil milhões de anos. Começámos a caminhar para o espaço. Durante 3,5 mil milhões de anos, a vida, toda a vida, estava limitada a esta fina superfície do planeta. E agora, de repente, em apenas um instante, estamos a avançar para o universo. A terceira coisa que aconteceu nesta era foi a inteligência artificial, os computadores. De repente, o material sem vida começa a atingir um nível de complexidade que rivaliza com a própria vida. Estas três coisas não têm precedentes e estão a acontecer agora. É de admirar que estejam a abalar o ambiente e a causar extinções. Isto vai dar a base não apenas dos próximos 100 anos, mas dos próximos milhares de anos. Dezenas de milhares de anos, se não mesmo milhões de anos. Vejo um longo futuro pela frente. Algumas pessoas já estão a preparar-se para fazer parte desta era transhumana. Uma delas é Terence McKenna, um etnobotânico que estudou xamanismo na Amazónia. Segundo McKenna, para nos prepararmos para uma vida futura, primeiro temos de nos preparar mentalmente. A melhor maneira de o fazer, segundo ele, é através do consumo de drogas psicadélicas. De certa maneira, esta crise histórica ou singularidade que se aproxima é tipo uma transição de um mundo de poucas dimensões, 2 ou 3, para um mundo de 5 ou 6 dimensões. É o que eu acho que acontece ao sistema mente-cérebro humano sob a influência de drogas psicadélicas. Por isso, a melhor maneira de lidarmos com a singularidade que se aproxima é dissolver e reconstruir repetidamente a nossa personalidade através destas substâncias. Esta é uma das substâncias psicadélicas mais interessantes. Salvia divinorum. É uma das plantas que irá formar as próximas décadas. É irónico que estas plantas estiveram nas nossas cozinhas e nos nossos canteiros durante gerações, afinal contenham compostos psicoativos tão poderosos quanto os feitos pela ciência. Estas plantas não são interessantes como drogas, mas são muito bizarras. Quando tomo substâncias psicadélicas, faço sempre segundo as regras xamãs, normalmente à noite, normalmente sozinho e, se possível, na natureza. E fico a ver. Presto muita atenção. Uso a minha mente como uma nave alquímica para transportar observações sobre a união do espírito, do meu espírito, da minha personalidade com a matéria física da substância que estou a ingerir. Na experiência humana, não há nada mais parecido com a singularidade do que a experiência psicadélica. De certa maneira, é uma antecipação microcósmica do acontecimento macrocósmico.
in history. Quando ingerimos substâncias psicadélicas e experienciamos um mini-apocalipse, uma mini-revelação, isso prepara-nos para os grandes eventos do futuro. Esta é uma das plantas mais interessantes deste jardim. É uma Psychotria viridis, é a planta que causa a visão. Quando tomada com ayahuasca em líquido, a experiência dura entre 4 a 6 horas. Não é tão intenso quanto fumá-la. Fumá-la é a experiência mais intensa que há. This side of the yawning grave. Quando conseguimos ver o futuro, é muito difícil lidar com a ideia de que seremos uma das últimas gerações que irá viver um período de vida normal. Temos uma certa tendência para crer que as coisas aconteçam mais rapidamente do que o possível. É o desafio intelectual mais importante. Quanto vale o nosso rejuvenescimento? Vale muitíssimo dinheiro. Para as pessoas da minha idade, vale todo o dinheiro que tiverem. Acho que não vivemos o suficiente. Demoramos 50 anos a entender a matemática moderna. Queremos prolongar a vida. Em última análise, não queremos morrer. Não se trata de se, trata-se de quando teremos nas nossas mãos o conhecimento molecular e genético que nos permita aumentar a duração da vida humana, talvez em centenas de anos. Não sei que métodos irão funcionar, mas se queremos viver até esses métodos estarem disponíveis, temos de fazer tudo para nos proteger, tendo um estilo de vida saudável. E isso significa comer os alimentos adequados, tomar suplementos de vitaminas e minerais e fazer exercício. Toda a gente precisa de fazer meia hora de exercício todos os dias e reduzir o stress. O stress tira-nos anos de vida. Fazer estas 3 coisas é uma parte essencial do que eu chamo o plano ponte. O plano que temos de cumprir para atravessarmos a ponte de agora para a altura em que estas maravilhosas intervenções médico-científicas estiverem disponíveis. Há quem diga que se vivermos 1000 anos ou até 200 anos, não teremos nada para fazer e iremos aborrecer-nos e que não vale a pena. Como é que sabem? Talvez sim, talvez não. Se nos aborrecermos, podemos deixar de tomar os medicamentos ou atirar-nos de um precipício. Mas como é que sabemos? Temos de experimentar primeiro. Mas eu olho para mim e pergunto-me, como é possível fartarmos-nos de andar de barco? O que pode ser melhor do que andar num rio com uma cerveja na mão? Posso viver 1 milhão de anos que nunca me fartarei disto. Terão o suficiente para poderem beneficiar destas terapias. Quem já é muito mais velho do que eu não terá qualquer hipótese. Eu tenho 42 anos. Acho que tenho algumas hipóteses de viver o suficiente para conseguir viver para sempre. Mas também é possível que a ciência ande mais devagar e não dê. Quem está interessado em viver muito tempo devia pensar bem na preservação criogénica. Aqui está o tanque. Cryonics.
There's experimentation now with the possibility that a body might be frozen and revived. If the frozen traveler awakes, what will he find? The advance of science tempts us to speculate on the nature of the world which lies ahead. Explicaram-me um pouco a ideia básica da criogenia e achei ótima ideia. Acho porreiro. Morremos e depois voltamos a viver para ver como é o futuro. Para mim, eu acho que é ser um desperdício. Talvez por ser mulher. A criogenia é um processo através do qual as pessoas são congeladas pouco tempo depois de morrerem, na esperança de que a informação que está codificada no cérebro seja usável para reconstruir a pessoa no futuro. Hoje em dia há quem suspenda apenas a cabeça. É um processo mais barato, requer menos azoto para a manter. Mas há quem argumente que irão perder parte do que são. Acreditam que a ciência futura irá desenvolver um novo corpo ou um androide, ou algo assim. Cada vez mais pessoas escolhem apenas a cabeça. Não só por ser mais barato, o processo também é mais fácil de controlar. Como vão recuperar o corpo é que ainda não se sabe. Mas há muitos exemplos na natureza que dizem ser possível. Alguns animais, como os lagartos, têm a capacidade de regenerar um membro que é cortado. Nos seres humanos, também. Quando cortamos uma boa parte do fígado, este volta a crescer. Ou quando uma criança, antes da puberdade, perde um dedo, o dedo também pode voltar a crescer. Isto diz-nos que este tipo de regeneração não é impossível. Não é impossível porque já está a acontecer na natureza. Se conseguirmos desvendar esses segredos, talvez possamos aplicar as mesmas técnicas a seres humanos. Outra possibilidade. Podemos vir a ter corpos muito melhores, feitos de metal talvez. Podem ser muito diferentes dos corpos de hoje em dia, mas a mente pode ser a mesma. Com esta mente, num corpo de metal, posso andar nos planetas mais pesados. Em Urano, por exemplo, ou em Júpiter. Júpiter. É uma possibilidade. Outra possibilidade é viver dentro de um computador. Viveríamos num mundo virtual, numa realidade virtual. Se for esse o caso, o espaço deixa de ser um problema. Podemos colocar toda a humanidade naquele computador. Todas as pessoas que fazem esta viagem sabem que pode ser para sempre. Que qualquer pessoa que esteja em suspensão, até esta senhora aqui, pode não ser reanimada. É um risco, mas não há como não corrê-lo. Pronto? Está tudo bem. Não vão poder ver os tanques todos. É o biológico. Sei que é o biológico. Vê-se pelo peso. Desculpem. Não é este. Acho que é óbvio que é a solução. A criogenia tem alguns aspectos religiosos. O nosso céu é, de certa maneira, o futuro. E o nosso Deus é, de certa maneira, a tecnologia.
Um dos nossos colegas sugere um programa que envia alguns voluntários para a floresta tropical. You send a bunch of volunteers into the rainforest. Os voluntários não são pessoas com formação e não distinguem as espécies em vias de extinção das outras. Mas pegam num saco e numa pá e recolhem o que veem. 99,9% vai ser lixo. Mas talvez 1% seja muito valioso. Pode ser uma planta ou um animal da floresta tropical ou de outro ambiente que ainda não tenha sido descoberto e que seja dizimado se não salvarmos imediatamente da melhor maneira possível. Adorava ter ecossistemas inteiros guardados nos cofres que a American Cryonic Society está a construir para guardar para a posteridade algumas formas de vida do século XX. Tradução e locução. Dialetos.